E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Jefferson Torres, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo da série onde eu tenho abordado produção musical. Eu estou tomando como exemplo uma música que eu compus chamada Sai Fora. Então eu estou falando um pouco sobre como eu gravei, esses instrumentos. Depois eu vou mostrar o processo de mixagem e também mostrarei o processo de masterização. E já falei também aqui nesses vídeos a respeito de registro musical. Então eu já registrei essa música de antemão, antes de começar essa série, e vocês poderão conferir todos esses vídeos aqui no meu canal. Então eu os convido a se inscreverem também. Caso gostem do vídeo, cliquem em gostei, comentem o vídeo, compartilhem, tá? Ontem eu gravei o baixo, né? E como é que eu gravei esse baixo? Esse baixo é um baixo da marca Yamaha, modelo BB414, tá? Querem café? Café é uma arma poderosa, principalmente quando você está trabalhando à noite, às vezes com fone de ouvido, que não é o ideal, né? Mas às vezes acaba sendo com fone de ouvido mesmo, que a gente vai mixar. Tem algumas questões que eu poderia falar sobre isso também mais à frente, mas por enquanto não. Então como é que eu gravei? É um baixo da marca Yamaha, modelo BB414. É um baixo que tem o corpo dele em Alder, se eu não me engano, o braço em Maple, escala em Rosewood. Ele é um modelo semelhante a alguns modelos BB que foram produzidos na década de 80, que ficaram muito famosos com Yamaha. Tem 21 trastes, que é mais que eu falo sobre ele. E ele tem uma configuração de captadores que é PJ, ou seja, ele tem o Jazz Bass na ponte e tem um Precision no meio, tá? Dois controles. Eu gravei com ambos os captadores ligados, o Precision e o Jazz Bass, volume no talo no máximo eh, e o controle de brilho também no máximo, tá? Gravei em linha, né? Enviei aqui pro canal 3, pro canal 3 da minha Focusrite, que já está configurado aqui, vocês podem ver, ó, escrito Bass, que significa baixo, tá? Fiz uma amenização no volume aqui para gravar, tá? E aqui eu gravo assim. Já mostrei, mas vou mostrar novamente. Eu clico aqui, clico com o botão direito do mouse, venho em Record. No caso aqui vai ser o input mono e deixei em input 3, tá? Ah, aliás, eu devo ter gravado no input 2, ó, porque ele está configurado para o input 2, tá? Mas isso não é o principal, se você vai colocar no input 1, no input 2. O importante é você ter um bom sinal e um sinal que não clipe. Mas nesse caso, ele vai clipar uma vez e vocês verão onde depois, e eu vou mostrar por que eu não corrigi ainda esse problema. Vamos ouvir somente, então somente, a linha do baixo por enquanto.
Vocês viram que ele rachou aqui, ó, tá vendo? Porque isso aqui, ó, né, é uma batida mais forte que eu dei. Isso aqui eu vou poder amenizar com compressão, com um envelope de volume, né? Clico aqui com o botão direito do mouse, ó, venho em envelopes, depois toggle volume active, ó, toggle, tá? Se escreve volume active. Venho aqui, né? Shift, clico com o botão esquerdo do mouse. A rodinha aqui do mouse serve para aumentar, né, o zoom, que eu poderia fazer aqui também, né? Apenas menos 1 decibel, vamos ver como é que fica. É. Pronto. Já matei, já não está clipando mais, né? Vou melhorar isso, lógico, né? Eu só estou mostrando uma das formas de corrigir esse problema. Mas de maneira geral, a clipagem que eu vi foi 0.5 dB, então foi 0.5 dB acima de 0 dB, tá? Então eu sei aqui, eu já sabia disso, já tinha conferido isso antes, então eu sei que se eu reduzisse aqui menos 0,5 dB, eu já não cliparia mais, eu estaria em 0 dB. E eu reduzi 1.11 dB aqui, né, que já foi o suficiente para não clipar. Mas eu vou tirar esse envelope por enquanto, não vou usar agora por enquanto. Clear envelope, ó. Porque isso tudo eu quero ver depois, tudo isso eu vou ver quando eu for mixar, né? Agora eu só estou preocupado em fazer a gravação e mostrar para vocês como é que tá. O baixo, numa música como esta, que é um funk, é um instrumento que tem uma certa proeminência. Uma metáfora que eu acho muito interessante de ser usada quando a gente está falando em composição musical, arranjo e mixagem é a de uma história. O compositor, ele vai te contar uma história, né? Essa história tem um começo, meio e fim. Existem partes nessa história e existem certos personagens. No caso dessa música, eu tenho algumas partes, eu já até determinei aqui, ó, tá vendo? Ó? Nessas separações que eu fiz aqui. Isso aqui é uma marcação que eu tinha feito onde ele estava clipando, ó, clip bass,
Tá clipando novamente, né? Porque eu tirei aqui o envelope de volume dele. Mas enfim, tem essas partes. Tem certos personagens, quais sejam bateria, baixo, guitarras, e entrarão mais personagens ainda. Um piano Rhodes, um trombone, um trompete, um tenor, sax tenor, um vocal, né? E certos instrumentos acabam tendo uma proeminência maior. Assim como no rock, por exemplo, a guitarra tem uma proeminência maior, no funk, o baixo tem uma proeminência maior. Lembrando sempre que quando eu falo em funk, eu estou falando de Funkadelic, eu estou falando de Earth, Wind and Fire, eu estou falando de Prince, eu estou falando de James Brown, eu estou falando de algumas coisas que a Aretha Franklin, né? A Aretha Franklin gravou. No Brasil, eu estou falando de um funk que chega aqui e que se enriquece com a música brasileira, com Tim Maia, King Combo, Ed Mota, Sandra de Sá, Tony Tornado, na década de 70, e por aí vai. Funk como le gusta, né? E não tô falando de funk carioca, né? Tô falando de um funk mesmo, né? Infelizmente, depois do funk carioca, até essa nota de rodapé a gente tem que fazer. Então, aqui você tem vários instrumentos e você tem uma organização tal qual aquela que ocorreria caso você tivesse a grade, por exemplo, de um arranjo para orquestra, né? Se isso aqui fosse partitura, em vez destes gráficos que representam a variação do som no tempo, aqui, 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 eu teria as partituras, né? Que é o bumbo, partitura do bumbo, partitura do baixo, partitura da capa. A bateria é uma partitura que você teria duas linhas, provavelmente, com todas as partes escritas para a bateria, por exemplo, a caixa no segundo espaço, o bumbo no primeiro espaço, os pratos, que são sons mais agudos mais acima, né? E por aí vai. Então, o trabalho do produtor musical, nesse momento, que é o momento da gravação e o momento da mixagem também, é um trabalho que ensaia e dialoga sempre com o trabalho do compositor e com o trabalho do arranjador. Portanto, se você é músico, isso vai ser muito bom para você que vai produzir uma música, que você que vai atuar como produtor. Eu penso que o produtor musical faz muito bem em ser um músico também, entendeu? Conhecer os instrumentos. Saber quais são as extensões desses instrumentos, né? Saber tocar, de repente ele pode ajudar na gravação de alguma coisa, gravar algum instrumento, né? Ele vai conseguir conversar melhor com os instrumentistas na hora da gravação, vai conseguir encontrar um caminho melhor. Não acho que é necessário exatamente que você seja músico para ser produtor, mas eu acho muito bom que você seja. Por outro lado, não acho que só porque você é músico você vai ser um bom produtor musical, né? Ou vai ser um bom mixer, vai ser um bom vai ser um bom engenheiro de masterização, de mixagem. Não é necessariamente uma coisa junto com a outra, mas é muito bom que seja. Então, dito tudo isso, vamos ouvir a música inteira agora com o baixo, tá?
É isso aí, é assim que tá a música até agora, né? Vou gravar mais instrumentos. Sempre tá fazendo comping, né? Por mais que eu grave um bom take às vezes, mas mesmo assim eu gravo mais um, né? E depois eu posso, com esses takes que eu gravei, selecionar as melhores partes, as ideias que ficam mais interessantes e juntar. Então, com o efeito, o que tem acontecido? O processo de criação, ele se dá também por estágios. Eu tenho esse primeiro estalo, né? Essa primeira faísca criativa que me vem com geralmente uma ideia que já tem uma melodia e uma harmonia esboçada, ou às vezes até melodia, harmonia, letra esboçada. E eu passo então a trabalhar num processo que tem um lado intuitivo, muito importante, e também um lado racional. É dessa relação entre razão e intuição que vai nascendo, que vai sendo gestada a música. Ela tem uma estrutura dada pela harmonia, a melodia, a letra, uma peça litero-musical, que já foi registrada pelo fonograma, como eu mostrei aqui no outro vídeo, e a partir daí eu começo a pensar na inserção dos demais instrumentos, né? Eu posso partiturar isso aí a posteriori, ou poderia também partiturar a priori e gravar com base numa partitura que eu escrevi anteriormente. Pode ser feito das duas formas, tá? Ou posso nem escrever a partitura, posso simplesmente gravar e registrar pelo fonograma gravado. Então é isso aí. Eu acho que eu falei o que eu tinha para falar a respeito da gravação do baixo, como que se deu, né? Como que está o baixo então no contexto geral. Agora eu vou gravar ainda esse piano Rhodes aqui.
o trio de metais, né? Lembrando que saxofone na verdade é um instrumento das madeiras, mas a gente acaba entrando como metal também nesse caso aqui. Trombone, trompete em si bemol, né? Trombone em dó, trombone de vara, trompete em si bemol, sax tenor em si bemol e um piano Rhodes, que eu pretendo gravar ainda. E à medida em que eu for gravando, eu vou mostrando para vocês aqui como é que tá ficando essa brincadeira, tá? Brincadeira séria. Brincadeira é divertido, mas também é sério. O processo criativo ele tem que ser divertido, né? Ele tem que ser prazeroso. Mas ao mesmo tempo ele tem, como eu disse, a sua seriedade, vamos dizer assim, né? Ela tem o seu lado intuitivo, tem o seu lado racional, né? Tem o seu lado lúdico, né? Que é muito importante também. Eu sou Jefferson Torres. Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Sempre que vocês quiserem aí, se inscrevam, né? E, enfim, cliquem em gostei se gostaram do vídeo, cliquem em não gostei se não gostaram. Compartilhem, comentem. Minha página no Facebook é facebook.com/guitarrista Jefferson. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.